Olá, amigos. Estamos aqui novamente, a equipe da área da família do Centro Espírita Leon Denis. Hoje estamos eu, que sou a Tiane, o nosso companheiro Rodrigo e o nosso amigo Bruno. A nossa proposta de reflexão para o dia de hoje é sobre autocuidado. Vamos fazer uma prece, então, de abertura da atividade. Pai querido, Jesus, nosso mestre, bondoso amigo, que possamos, envolvidos pela tua presença, refletir sobre a vida, nosso caminho, as diretrizes que nos conduzem, a paz, a harmonia, a felicidade que tanto almejamos. Se conosco, mestre querido, como sempre fazes. Que assim seja. Então, amigos, quem começa a nossa reflexão de hoje é o nosso amigo Bruno. Contigo, Bruno. Olá, como estão todos? Então, hoje nós pensamos em trazer esse tema do autocuidado de extrema importância nesse momento que estamos passando. Sempre vai ser um tema importante. E eu acho que um primeiro aspecto que nos chamou atenção estudando sobre o tema é em relação à origem da palavra cuidar. Qual que é a etimologia da palavra? Nós fomos encontrar que a palavra cuidado, cuidar, vem do latim cogitare, e que significa pensar. E esse é um primeiro ponto que a gente pode refletir sobre ele, porque cuidar parece que é muito mais algo da gente pensar sobre o que nós estamos fazendo, qual que é o sentido, refletir, aprofundar a nossa reflexão, do que fazer alguma coisa em si. Então esse é um primeiro ponto bem interessante. E que de alguma forma vai se conectar com aquilo que a doutrina nos traz, sobre a importância de nós sabermos quem nós somos, de onde que nós viemos, qual que é o sentido da nossa existência, o propósito da nossa vida, o que estamos fazendo, ou justamente quem nós somos, né? Que a doutrina vem nos trazer que nós somos um espírito imortal, que nós temos toda uma trajetória milenar de muitas vidas, de muitas experiências, e que justamente esse momento ele tem um sentido, tem um propósito, tem uma missão, e que ela é de cada um. Então, tudo isso que nós estamos passando, pegando o exemplo agora da pandemia, ou dos desafios que são particulares de cada um, vai ter um propósito, vai ter um motivo, vai ter um significado que é para cada um. Por que nós nascemos na nossa família, com os nossos filhos, as pessoas que estão próximas, os papéis que nós ocupamos. E de uma certa forma o autocuidado ele vai se conectar com esses temas que nós referimos. E para ilustrar melhor, nós temos até uma imagem que nos ajuda a pensar um pouquinho sobre esses modelos. Então, em um dos lados da tela, nós temos uma das propostas que ela é muito comum e nós vamos ver no nosso mundo hoje em dia, que é aquela que nos propõe as ações, o fazer em busca do autocuidado e da felicidade, e que vai nos trazer alguns momentos de satisfação ou de felicidade, mas que são experiências, em geral, que são muito transitórias, como nós chamamos, que vão, conforme nos mostra essa imagem, nos trazer momentos, muitas vezes fragmentados, de bem-estar, mas que não se conectam num todo, em algo mais conjunto. Então nós vamos ter muitas vezes objetivos e metas e sentimentos satisfatórios, mas que vão ser temporários. É uma viagem, uma conquista, um bem material, que são todas coisas importantes na nossa vida, mas que se faltam, digamos assim, um propósito maior, um sentido, muitas vezes elas perdem um pouco do seu valor. E é muito comum nós ouvirmos isso, né? Os amigos depois podem comentar, pessoas que têm tudo em termos materiais, de sucesso profissional, recursos financeiros, viagens, às vezes uma família relativamente bem estruturada, mas que possui um extremo vazio interior,
muitas vezes justamente por isso, por faltar algo mais que conecte, e que às vezes a espiritualidade pode ser esse elemento. E por outro lado, nós temos uma proposta que fecha muito com a da espiritualidade, que é a da busca de uma vida que seja plena, uma vida em plenitude, que seja satisfatória, e que certamente vai incluir as nossas conquistas materiais, os nossos objetivos aqui da vida terrena, mas que vai ter um propósito maior, e que vai ter um espaço também para momentos difíceis, para as perdas, para os momentos de tristeza, de insatisfação, e para os momentos de alegria, de prazer, né, de bem-estar, mas que tem esse sentido, esse propósito que é maior, e que vai nos conduzindo, talvez, para uma felicidade que ela é mais plena, que vai trazendo um aprendizado, um crescimento, e essa busca de plenitude que ela é do espírito, e que talvez se junte muito mais com o sentido original da palavra cuidar, que é essa coisa de refletir sobre quem nós somos. É bem interessante, né, Bruno, porque a diferença é que em uma proposta e outra, por vezes nós podemos estar em um cenário externo, né, às vezes completamente organizado, ou aparentemente tranquilo, e aí a falta desse cultivo interior pode fazer com que nós estejamos extremamente infelizes, atormentados, angustiados, né? E o inverso também é verdadeiro, né? Por vezes nós vemos pessoas ultrapassando crises do ponto de vista objetivo muito grandes, seja de origem financeira, né? Por vezes de relacionamentos, né? Os mais diversos desafios, mas que estão internamente mais conectadas com o propósito da sua existência, que compreendem aquilo com um significado. E são pessoas que estão transitando por aquela dificuldade, por aquela crise, num determinado nível de harmonia, né? Uhum. E isso é importante, porque quando a gente vai falar no autocuidado, que é algo muito importante em família, pensando nos pais, por exemplo, que eles precisam ter momentos de autocuidado, de pensar em si, de ter um olhar para si, mas que quanto é importante que isso venha conectado com uma ideia de sentido, com uma ideia de propósito, para que esses momentos de lazer, eles tenham, digamos assim, algo que vá conectar eles e que vá manter realmente algo mais pleno, porque senão talvez seja parecido, às vezes a gente faz um investimento grande em algo para ter aquele descanso, e às vezes aquilo não surte o efeito necessário. Não sei se tu concorda, Tiane. E eu acho que do ponto de vista prático, né, por vezes é isso, assim, às vezes a gente planeja com muito carinho e dedicação e trabalha, né, uma viagem em família, né, sei lá, alguma coisa assim que a gente estava esperando por muito tempo, né, mas por vezes a nossa rotina tá tão difícil, o nosso ponto de conexão com os nossos familiares às vezes não tá da forma como nós poderíamos estar cultivando no dia a dia, e a gente vai para as férias tão sonhadas, e as férias tão sonhadas às vezes não são aquilo que nós planejamos ou almejamos, né? E do ponto de vista prático também, eu acho, né, Bruno, eu gosto muito daquela frase que diz, quando nós sabemos o porquê, suportamos quase todo o como, né? O nosso próprio cenário, assim, né, que a gente... Agora as coisas parecem estar melhorando um pouquinho, mas o isolamento social que nós fomos submetidos, né, o conjunto de privações, de frustrações, as crianças em casa, sem convívio com os amigos, por vezes podendo manifestar alguns sinais de ansiedade, de angústia, da forma como nós olhamos para isso, pode mudar de uma forma muito intensa como nós enfrentamos. Se nós entendemos que é um momento necessário de aprendizado para todos nós, que há alguma razão por trás, né, e que nós podemos nos dedicar a aprender, a ultrapassar isso com resiliência, né, com tolerância, com dedicação, ou se nós nos entregamos, assim, a uma queixa contínua, nos sentindo injustiçados, né, e desafiados por uma situação que não faz sentido nenhum, né. E justamente também esse aspecto, né, o quanto a vida nos desafia
quando ela retira a possibilidade da gente ter essa satisfação, às vezes, material. Eu gostaria, mesmo pensando na viagem, gostaria muito de fazer uma viagem e não é possível, né? Gostaria de ter o suporte, talvez, da escola, né? As crianças, quanto importante, certamente, talvez vá retornar logo mais, e não é possível. Ou mesmo as questões financeiras, quantas famílias passam por dificuldades e não podem ter um momento mais de lazer como era antes, ou da compra, né? Crianças que esperam algo material, o presente, que são todas coisas importantes, mas como lidar quando vem a privação? Sem falar nas doenças, né? As perdas, quantas famílias tiveram perdas agora relacionadas ao coronavírus. E se a gente não tem algo a mais que vai nos sustentar, que vai nos dar esse suporte, às vezes esses momentos são muito mais difíceis. Né? Não sei, Rodrigo. É que eu estava no mudo. Esse é o momento de nós fazermos de desenharmos dentro da nossa agenda quais são as prioridades que nós temos, né? De entendermos também de que, bom, como o próprio Bruno mencionava, nós temos uma série de demandas e todas elas são importantes, né? Nós temos as demandas materiais, nós temos as demandas profissionais, nós temos as demandas que são pessoais, né? As experiências que nós queremos viver, mas em determinado momento a gente entra também numa matriz de prioridades, né? Então nós entendendo, dentro da doutrina espírita, que o nosso espírito é imortal, que nós estamos passando de forma transitória pela Terra, de que toda experiência na Terra, ela é válida para o nosso aprimoramento, que nada é realizado, que nenhum enfrentamento que nós tenhamos é contra a vontade de Deus, é contra a justiça divina, então nós passamos a ter o entendimento de que esse momento, em algum aspecto também, ele é muito rico. Em vários aspectos ele é muito rico. E quando nós temos esse entendimento, nós conseguimos ter uma matriz, conseguimos começar a buscar uma matriz de prioridades nas nossas ações. Então, se nós temos uma meta, que é a de nos desenvolvermos dentro do processo reencarnatório, e olhando, por exemplo, para esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, um momento de isolamento, um momento de restrições, um momento de aflições, de angústia, nós também podemos retirar desse momento a fortaleza que nós precisamos para que o nosso espírito acrescente condições neste projeto que nós estamos vivendo reencarnatório. Então, aí que nós começamos a desenhar quais são as prioridades que nós temos. E no momento... Desculpa te interromper, Rodrigo, só para conectar de novo com aquele significado da palavra, a etimologia que o Bruno trouxe, que é o pensar, né? E isso a gente jamais é privado nesse sentido, e essa reflexão é que vai ser rica para que a gente se organize para o que tu está falando, né? Exatamente. Porque aí nós vamos fazer a grande pergunta, qual é a minha prioridade? Então, no momento que nós falamos de autocuidado num cenário como esse, a minha prioridade, ela deve ser, ou deveria ser, o cuidado com o meu espírito, né? Onde o cuidado do corpo, o cuidado da mente, está envolvido. No momento também que eu me priorizo no sentido assim, bom, eu estou passando por essa existência, estou passando por esse desafio, eu sou um espírito imortal que preciso me desenvolver, então dentro desse contexto, como eu me priorizo para me desenvolver? E aí nós vamos para questões práticas, qual é a leitura que eu vou priorizar para me desenvolver? Onde que eu busco energia, confiança, acolhimento para me cuidar, para me desenvolver? Aí nós temos o Evangelho como grande roteiro, as obras da doutrina espírita para nos dar o entendimento necessário para que nós não sejamos violentados pelas notícias, não sejamos violentados pelos números e nós consigamos passar por isso de uma forma razoavelmente estável. E isso nós estamos nos priorizando, nós estamos priorizando o nosso tempo para isso. Bom, obviamente nós temos as necessidades materiais, nós temos as necessidades profissionais, mas no momento que nós estamos equilibrados o suficiente para enxergarmos esses nossos papéis de forma saudável,
nós conseguimos também encontrar as respostas que nós precisamos para esses outros papéis de forma mais equilibrada. Porque nós priorizamos a essência. Nós estamos priorizando, então, o que o espírito necessita. E eu gosto muito daquela fala que o Gabriel tem, né, de que por vezes a gente está buscando, está morrendo de sede, mas à beira da fonte, né? Então, nós estamos à beira da fonte. O Espiritismo nos dá as ferramentas para isso, mas nós precisamos priorizar chegar até elas. Então, nós temos um momento íntimo de reflexão, de meditação, né, uma página alentadora, um vídeo que possa nos trazer as respostas que nós precisamos para as nossas angústias naquele momento. Isso é se priorizar. Isso é ter bem-estar e isso é exercer autocuidado. Em determinado momento a gente não faz aquela reflexão mais profunda, mas nas tarefas do dia a dia fazemos uma sinapse ali que nós lembramos. Bom, isso aqui é importante para mim. Olha, aqui está a resposta do que eu estava procurando. Né? E que talvez, né, Rodrigo, desculpe te interrompendo, vai ser o elemento, eu lembrei muito agora do sal na terra, né, como Jesus dizia, e que talvez a espiritualidade seja esse sal que vai dar o sabor para a nossa existência, né, e que vai nos permitir aproveitar quando surgir o momento do lazer, do descanso físico também, da viagem, do momento em família, de assistir um filme, de ter uma leitura, mas que se falta esse sal, todos esses elementos eles caem num vazio, eles ficam fragmentados, soltos, porque não estão numa estrutura de propósito. Eles vão ter a sua satisfação, claro, vão trazer uma certa alegria e uma satisfação, que ela é temporária, transitória, porque não está conectado com a essência. Sim. E acho que isso tudo vai nos trazendo uma grande diferença, que é poder viver mais desperto, assim, mais acordado, no sentido de estar mais no comando da sua existência, né? E a gente só consegue isso parando, assim, para refletir um pouco e escolhendo, tendo alguma rotina no cotidiano, assim, diária, em que sobre algum tempo para nós, para pensar o que eu quero deste meu dia, né? E a gente fala muito aqui no grupo da família da rotina das crianças, o quanto as crianças precisam de uma rotina que organize a vida delas, mas nós adultos precisamos de uma rotina também com uma certa organização, para que a gente consiga justamente ter alguns momentos de parar e refletir, de parar e pensar, de parar e organizar, né? O que eu preciso hoje para me manter harmonizada, para me manter mais tranquila, para me manter conectada à minha família, para que eu possa fazer o meu trabalho de uma maneira que me satisfaça, que eu estou fazendo bem feito, que eu estou fazendo com aquilo que eu me proponho, que eu estou levando alguma coisa boa para as pessoas. Às vezes até, né, desculpa, acrescentando, às vezes até menos é mais, como se diz, né? Isso, era aí que eu ia chegar, né, Bruno, porque o mundo hoje parece que tem horas, não sei vocês, né, mas acho que é muito comum isso, tem horas que parece que a gente quer se esconder um pouquinho, porque as demandas, elas estão surgindo de todos os cantos e de todos os lados. Nós somos acessados a cada segundo por diversas demandas, por diversas pessoas, de múltiplos aspectos. E se a gente não para sentar e dizer o que eu preciso e o que eu vou dispensar, e onde eu posso dizer não, é como se nós perdêssemos o controle do nosso tempo, da nossa vida, né? Quando o Rodrigo falava que a gente precisa organizar a prioridade e usar o nosso tempo naquilo que importa, isso significa dizer não para uma série de chamados simultâneos que o mundo está nos oferecendo, assim, né? Vocês não têm essa sensação de que parece que a todo momento nos chamam de todos os cantos, né? É muito estímulo. Uhum. E ainda os estímulos são muito materiais, né? Nós temos que começar a ter, claro, ter clareza do qual estímulo nós vamos atender. Uhum. Né? É verdade. E nós temos que atender aquele estímulo de base, que é o que nos eleva o espírito, né? Essa é a essência, né? Conectar naquilo que é o principal e que vai dar propósito a todas as outras coisas da nossa vida. E eu estava ouvindo o Bruno falar agora, quando ele dizia assim, né? No momento que a gente vive alguns momentos de privação, não tem a viagem, não tem, né, o bem material, etc. Mas no momento que nós estamos,
Que é muito o que a gente está dizendo, no momento que a gente está investindo na base, ou seja, cuidando, priorizando o espírito, né, cuidando do nosso espírito, alimentando o nosso espírito, a gente consegue ressignificar também o lazer, a gente consegue ressignificar o trabalho. É um processo. Ninguém está dizendo, bom, virei o botão, agora ressignifiquei tudo. Não é. Todos nós estamos vivendo isso. Todos nós. Uma jornada. Né? É uma jornada, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Né? Mas é um processo que começa a ter resultados à medida que nós começamos a exercitar. Né? Então a gente ressignifica as coisas. Né? Aquilo que era um grande projeto profissional, ambicioso, né? Audacioso talvez, nós começamos a ver, mas que resposta para a vida isso me traz? Né? O quanto isso está ligado com as minhas necessidades que são imortais. Né? E aí nós começamos a, bom, então isso aqui talvez não seja tão prioridade para mim. A prioridade para mim talvez seja eu me dedicar a um trabalho voluntário. Né? Eu ter mais tempo para conviver com os meus filhos. Então são essas as questões que eu acho que quando a gente investe o tempo no bem-estar espiritual, nós começamos a responder. E esse tema é tão amplo, né, amigos? Está encerrando o nosso tempo aqui, e a gente vai seguir pensando sobre autocuidado, sobre viver mais desperto, mais atento às nossas necessidades reais, como espíritos imortais, né? Como nos satisfazer das nossas necessidades de afeto, de cuidados físicos, porque nós estamos na vida material, né? E cuidados materiais também, nós estamos no mundo e precisamos viver no mundo, mas sabedores da nossa realidade de espíritos imortais que vivem uma trajetória evolutiva, e esse momento demanda da gente uma determinada dedicação para que nós possamos aprender dele aquilo que todos necessitamos. O nosso próximo encontro, nós vamos seguir trabalhando nesse tema do autocuidado e esmiuçaremos ainda mais a nossa reflexão, certo? Então, um grande beijo, um grande abraço a todas as famílias que nós continuamos com muita saudade, e a gente quer deixar um beijo grande para vocês, tá bom? Tchau, tchau.